contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Mutilação do corpo proibida. Vocês são filhos do Senhor seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu povo próprio. Leis a respeito dos animais puros e os impuros. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam.
Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca,
Assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos. E não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma.